Imagine um soldado romano parado na soleira de uma cela escura. Ele veste uma armadura completa: capacete, peitoral, cinto, sandálias, escudo e espada. Do lado de fora, o barulho do império e da perseguição. Do lado de dentro, o apóstolo Paulo, algemado, mas com a mente acesa, olhando para aquele soldado como um retrato vivo do que Deus deseja que cada cristão se torne. Não um guerreiro carnal, mas alguém armado com a verdade. É nesse contexto que nasce um dos textos mais conhecidos e mal compreendidos do Novo Testamento, Efésios 6, 10 a 18. Pregadores modernos o transformaram em um manual para campanhas espirituais, sessões de exorcismo e declarações triunfalistas. Mas para John MacArthur, esse trecho não é um ritual de batalha. É um chamado à maturidade espiritual, à sobriedade doutrinária e à resistência fundamentada na verdade de Deus. Efésios foi escrito por Paulo enquanto estava preso em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. Ele não escreve sobre guerra espiritual como alguém que está numa sala confortável teorizando sobre o diabo. Ele escreve algemado, limitado, mas profundamente consciente de que a verdadeira batalha não se vence com gritos, mas com fé firme e coração firmado na palavra. No versículo 10, Paulo começa com uma exortação poderosa. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a fonte do fundamento de toda a armadura. Não é o poder humano, não é a autoconfiança, não é a própria força. É no Senhor. Para MacArthur, essa frase é crucial, porque muitos cristãos tentam vencer lutas espirituais na força da carne, usando técnicas religiosas ou fórmulas místicas. Mas Paulo nos lembra que só há um lugar seguro: a força do Senhor. Ele continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-se é um ato intencional. Ninguém veste uma armadura por acidente. É algo deliberado, diário, consciente. E o objetivo aqui não é vencer o diabo com gritos ou decretos. É resistir com firmeza às suas astúcias. A palavra usada aqui para ciladas, no grego, metódeias, traz a ideia de estratégias enganosas, manipulações sutis, artimanhas mentais. Segundo MacArthur, isso é essencial para entender a guerra espiritual. O diabo não é apenas um acusador barulhento, ele é um estrategista silencioso. Ele atua na mente, na cultura, na falsa doutrina. Ele seduz mais do que ameaça, engana mais do que oprime. Por isso, nossa resistência não é emocional, é teológica. Não se vence um enganador com barulho, mas com discernimento. Efésios 6,12 é uma chave para toda essa compreensão. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Note o contraste: carne e sangue versus forças espirituais. Aqui Paulo quebra o mito da guerra espiritual centrada em pessoas, líderes, partidos ou perseguições físicas. Nossa verdadeira luta é invisível, sutil, travada na mente, na ética, na fé. E, mais uma vez, MacArthur reforça: o inimigo espiritual é real, mas ele não é derrotado com rituais humanos. Ele é resistido por meio de uma vida firmada na doutrina bíblica. Muitos cristãos vivem como se a guerra espiritual fosse uma sequência de batalhas episódicas. Um momento de clamor aqui, uma campanha ali, uma oração forte acolá.
Mas para Paulo e para MacArthur, a verdadeira batalha espiritual é constante. Não acontece apenas nos cultos de libertação, mas nas decisões diárias, na firmeza doutrinária, na santidade pessoal. E aqui entra o chamado do verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tomar a armadura é diferente de apenas conhecê-la. Muitos sabem que existe a armadura, mas não a usam. Sabem que existe a verdade, mas não a aplicam. Sabem que existe a fé, mas vivem ansiosos. Sabem que há salvação, mas continuam condenando a si mesmos. O chamado aqui é para a ação. E Paulo é claro. A armadura é de Deus. Não é uma armadura psicológica, motivacional ou mística. É uma estrutura espiritual baseada em Cristo. Cada peça representa um aspecto da vida cristã firme na Escritura. A vida cristã é uma guerra, mas não do jeito que muitos pensam. Hoje, quando ouvimos batalha espiritual, o que vem à mente de muitos? Gritaria, óleo ungido, correntes de oração intermináveis, gritos contra demônios. Mas será que é isso mesmo que Paulo quis dizer? Será que essa é a guerra de que Efésios 6 fala? John MacArthur nos ajuda a olhar com clareza para esse texto. Segundo ele, Paulo não chama os crentes a uma performance emocional, mas a uma resistência fundamentada na verdade bíblica. Efésios 6:10 começa com um imperativo simples, mas poderoso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos é uma ordem, não é algo opcional. Paulo nos lembra que essa força não vem de nós, mas do Senhor. E como ela é acessada? Pela palavra, pela comunhão, pela dependência total de Deus. MacArthur observa que essa não é uma guerra física. Não estamos lutando contra pessoas, instituições ou governos. Nossa guerra é espiritual e nossa única arma é. Agora que Paulo nos exortou a estar firmes e revestidos com toda a armadura de Deus, ele começa a descrever peça por peça o equipamento espiritual do cristão. E essa descrição não é aleatória. Ela segue uma lógica precisa, profundamente enraizada na simbologia militar romana, mas também nas escrituras do Antigo Testamento, especialmente em Isaías. Vamos passo a passo, verso a verso. Verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Primeira parte, cingindo-vos com a verdade. A primeira peça da armadura é um cinturão. No exército romano, o cinto grego zoné não era apenas um acessório, ele segurava todas as outras peças da armadura no lugar. Era com ele que se prendia a espada e sobre ele se ajustavam as vestes para não atrapalhar na luta. Estar cingido simboliza estar pronto para a batalha. Na Bíblia, cingir os lombos é uma metáfora de prontidão espiritual. Mas o que Paulo diz que deve nos cingir? A verdade. Para MacArthur, verdade aqui tem duplo sentido. A verdade objetiva de Deus revelada na palavra, as doutrinas fundamentais da fé cristã, e a verdade subjetiva no coração do crente, integridade, sinceridade, honestidade diante de Deus. Ambas são vitais. Um soldado que combate com duplicidade ou sem firme convicção será facilmente vencido. Um cristão sem doutrina sólida ou caráter reto não resistirá na hora da prova. A verdade é o que mantém todas as outras partes da armadura no lugar. Sem ela, tudo desmorona. John MacArthur. 2.
vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça protegia o peito e o abdômen, as partes vitais. Sem essa proteção, o guerreiro era vulnerável a golpes fatais. Paulo identifica essa couraça com a justiça. Mas que justiça é essa? Segundo MacArthur, há novamente dois aspectos. Justiça imputada, a justiça perfeita de Cristo atribuída ao crente pela fé. Essa é a base da salvação, conforme 2 Coríntios 5:21. Justiça prática, a vida de retidão, santidade e obediência ao Evangelho que decorre da nova natureza. Essa justiça não é gerada por esforço humano, mas fruto do Espírito na vida do regenerado. E é ela que protege o coração do crente contra os ataques da acusação, da culpa e do engano. Em Isaías 59:17, Deus é descrito como um guerreiro que se vestiu de justiça como couraça. Paulo está ecoando essa imagem, mas agora somos nós que devemos vestir essa couraça, pois fomos feitos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Verso 15. E calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Base 3. Calçando os pés. Os calçados do soldado romano, chamados caligue, não eram simples sandálias. Tinham cravos na sola para garantir firmeza e estabilidade, mesmo em terrenos difíceis. O soldado sem calçado adequado era facilmente derrubado. E o que calça os pés do cristão? A preparação do Evangelho da paz. A palavra preparação, etomasia no grego, indica prontidão, base firme, preparo para se mover com agilidade. Para MacArthur, isso fala da estabilidade espiritual que vem de conhecer e confiar no Evangelho. O crente que entende a paz que Cristo conquistou, paz com Deus, Romanos 1:1, paz interior e reconciliação, está pronto para permanecer firme e também avançar com a mensagem da cruz. Este é interessante que o Evangelho da Paz aparece aqui no contexto de uma guerra espiritual. Isso mostra o paradoxo cristão. Lutamos não com ódio ou vingança, mas com a boa nova que traz reconciliação. Os pés do cristão devem estar prontos para permanecer firmes e também para avançar com a mensagem que transforma inimigos em filhos de Deus. Você tem cingido sua mente com a verdade? Estuda as Escrituras com profundidade. Vive com integridade diante de Deus. Sua vida é protegida pela justiça de Cristo. Você confia na obra da cruz ou em seus méritos? Sua vida reflete essa justiça em santidade prática. Você está firme no Evangelho da Paz. Sabe responder por que tem esperança? 1 Pedro 3,15. Está pronto para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. O crente não está lutando uma guerra emocional ou supersticiosa. A batalha é pela verdade, pela justiça e pelo Evangelho. São armas espirituais, não carnais. Essa armadura é invisível, mas real, e nos foi dada por Deus para permanecermos firmes. No próximo bloco, mergulharemos nas armas ofensivas e defensivas da fé e da palavra, e entenderemos como resistir ao inimigo nos dias maus. No coração da carta aos Efésios, Paulo nos convida a vestir a armadura de Deus como soldados da luz em um mundo em trevas. Até aqui, já exploramos o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do Evangelho da Paz. Agora, ele se volta para o campo de batalha invisível da mente do Espírito e nos apresenta duas peças fundamentais, o escudo da fé e o capacete da salvação. Efésios 6, 16, 17a. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Essas duas imagens carregam camadas profundas de sentido espiritual e histórico.
o escudo da fé, apagando os dardos do inimigo. No exército romano, Estamos chegando ao clímax da armadura espiritual em Efésios 6. Após tratar de elementos de proteção como o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e os calçados do evangelho, Paulo nos apresenta dois instrumentos decisivos, um para a defesa do pensamento e outro para o ataque espiritual. O capacete da salvação, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete era vital para o soldado romano. Feito de ferro ou bronze, revestido com couro ou feltro, ele protegia o crânio contra golpes mortais. Nenhum guerreiro ia à batalha sem ele. Sem capacete, o combate seria suicídio. Da mesma forma, o crente não pode travar a guerra espiritual sem proteger sua mente com a esperança e certeza da salvação. John MacArthur enfatiza que esta salvação não é meramente conversão passada, mas o aspecto futuro e escatológico da salvação, a glorificação. O inimigo tenta atacar nossos pensamentos com dúvidas, desespero, confusão e mentiras. Mas o capacete nos lembra: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Filipenses 1,6. Quando a batalha estiver intensa, o capacete nos faz lembrar que, no fim, a vitória é garantida. Reforce diariamente a esperança da glória futura. Romanos 8,18. Medite nas promessas da salvação eterna. Proteja sua mente contra falsas doutrinas e filosofias mundanas. Como diz MacArthur, a confiança na salvação futura é o que mantém a mente sã em meio ao caos do presente. Espada do Espírito. Efésios 6,17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada romana, o gladius, era curta, de lâmina afiada, usada tanto para defesa quanto para ataque. Mas, diferente dos outros itens da armadura, a espada representa uma arma ofensiva, e essa é a única arma de ataque listada aqui. Paulo identifica essa espada como a palavra de Deus. No grego, o termo usado aqui é rema, que se refere não apenas ao conjunto das Escrituras como um todo, mas à palavra específica, aplicada no momento certo, como no combate. Jesus é o melhor exemplo. Quando tentado por Satanás no deserto, ele respondeu com a espada, não com gritos, não com emoções, mas com a palavra. Está escrito. Mateus 4:1. MacArthur destaca que o crente que não maneja bem a palavra de Deus é como um soldado desarmado. A eficácia da espada depende do treinamento. Um guerreiro experiente sabe quando e como usar a lâmina. Da mesma forma, o cristão precisa conhecer, estudar e aplicar as Escrituras com precisão. Memorize versículos relevantes para as suas lutas. Estude teologia bíblica para entender o contexto. Responda às tentações e ataques com verdades da Escritura. MacArthur alerta: a Bíblia não é um amuleto, é uma arma. Não funciona se estiver fechada ou mal interpretada. A guerra começa na mente. Neste ponto da carta, é impossível não perceber: toda a batalha espiritual tem um campo predominante, a mente. O capacete protege os pensamentos. A espada é manejada pela mente treinada na palavra. O diabo ataca com mentiras e nós resistimos com a verdade. Ele tenta lançar confusão e respondemos com clareza bíblica. Paulo disse em 2 Coríntios 10,
Verso 4, verso 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. MacArthur resume bem: vencer Satanás é uma questão de mente cheia da verdade, coração firmado na salvação e boca pronta com a palavra. No último bloco, veremos a arma invisível que une toda essa armadura, a oração no Espírito. É ela que ativa, sustenta e conecta cada parte da batalha. O combate ainda não terminou. A parte final revelará o segredo que mantém toda a armadura funcional. Chegamos à parte final do estudo e agora Paulo nos apresenta o clímax da armadura de Deus, a espada do Espírito e a oração constante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Efésios 6, 17, 18. Aqui, o apóstolo não encerra com uma arma visível. Ele termina com a arma mais poderosa, a palavra de Deus, impulsionada por uma vida de oração. A espada do Espírito, palavra viva e ativa. John MacArthur ensina que esta espada não é genérica. Paulo usa aqui o termo grego rema, que indica não apenas a Bíblia como um todo, mas a aplicação específica de trechos bíblicos à situação exata em que o crente está sendo atacado. É a palavra usada, com precisão como uma espada curta de combate. MacArthur explica: a espada do Espírito é a única arma ofensiva na armadura, mas também é defensiva porque corta a mentira com a verdade. O cristão não vence o diabo com experiência ou autoridade pessoal, mas com a Escritura, aplicada corretamente. É exatamente o que Cristo fez no deserto. Usou passagens específicas de Deuteronômio para repelir Satanás. Ele não argumentou, ele citou a palavra com precisão cirúrgica. Oração no Espírito, a respiração do guerreiro. Logo após a espada, Paulo continua, orando em todo o tempo. John MacArthur enfatiza que o cristão armado ainda depende de oração constante e vigilante. Não se trata de rituais, mas de comunhão íntima com Deus, impulsionada pelo Espírito Santo. MacArthur diz que a oração é o meio pelo qual toda a armadura é ativada. Sem oração, a armadura se torna apenas teoria. Paulo pede que oremos com toda a oração e súplica, com vigilância e com perseverança por nós e por todos os santos. Em outras palavras, a batalha espiritual não é individualista, é corpo de Cristo unido em oração. Como lutar a guerra espiritual bíblica? O que aprendemos com tudo isso? A guerra espiritual não é uma performance emocional, não é gritar contra o diabo, não é invocar atos proféticos. A verdadeira batalha espiritual está em viver uma vida fundamentada na verdade bíblica, sustentada por fé, justiça, prontidão para o Evangelho, certeza da salvação, meditação e aplicação das Escrituras e constante oração. MacArthur nos adverte contra falsos ensinamentos que transformam a guerra espiritual em misticismo ou superstição. Para ele e para a Bíblia, resistir ao diabo é ser forte no Senhor e na força do seu poder. E isso significa conhecer profundamente a verdade e viver por ela. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Efésios 6,13. Você está firme? Ou tem lutado com armas que o mundo ou a religiosidade oferecem? Se essa mensagem falou com você, comente abaixo. Qual parte da armadura de Deus você mais precisa fortalecer hoje?
Compartilhe este estudo com alguém que está passando por lutas espirituais e precisa se fortalecer com a verdade da palavra. Inscreva-se no canal, ative as notificações e veja também o vídeo A Voz do Espírito. Como ouvir Deus em tempos de silêncio, onde explicamos como Deus fala hoje por meio da Escritura. Que você viva revestido com toda a armadura de Deus. Até o próximo estudo!